Graça e paz, eu sou o Reverendo Márcio, sou o seu professor de pregação expositiva e nós vamos aqui mais uma videoaula. Nós vamos falar agora sobre aspectos importantes para o pregador. São algumas coisas que devem ser tratadas e observadas por nós no que diz respeito à pregação da palavra. O primeiro aspecto, e eu considero o principal, é a piedade. O pregador deve ser um homem ou uma mulher piedoso. E a piedade deve estar associada ao nosso intelecto. Nós não podemos pensar que a piedade ela está desassociada do raciocínio, do conhecimento, do esmero. A piedade deve ser a característica do pregador. Mas a pergunta que já deve estar na sua mente é: o que é piedade? Piedade é santidade, é a humilhação diante do Senhor, reconhecendo as limitações e a total dependência que temos de Deus. Ou seja, um pregador piedoso não é aquele que confia em si mesmo, que confia na sua oratória, na sua capacidade de organizar um sermão, na estruturação da mensagem, mas ele confia inteiramente no Senhor. Obviamente que ao confiar no Senhor não significa que ele vai desprezar o conhecimento. Ele sabe que a piedade deve ser associada a esse esforço, porque quando nós não nos esforçamos devidamente para fazer o melhor para o Senhor, isso é falta de piedade. Logo, o pregador piedoso buscará a todo momento aplicar a palavra de Deus à sua vida. Antes de pensar em aplicar isso à vida de outros, ele se preocupa primeiramente em aplicar esta palavra ao seu próprio coração. Há uma citação aí de Calvino, onde Calvino diz o seguinte: o homem que mais progride na piedade é também o melhor discípulo de Cristo. O homem que mais progride na piedade é também o melhor discípulo de Cristo. A piedade deve estar sempre sendo alvo do nosso coração. Ele diz ainda que o único teólogo que deve ser levado em consideração é aquele que edifica a sua consciência no temor de Deus. Um teólogo que deve ser levado, ou poderíamos dizer um pregador que deve ser levado em consideração, é aquele que edifica a sua consciência no temor do Senhor. Por isso é importante nós observarmos essa questão. Porque não é apenas para você aprender como expor um sermão, aprender como tirar do texto o seu ensino, com algumas regras hermenêuticas e da teologia bíblica que vamos estudar nesse curso, mas antes de qualquer coisa, você precisa ter um coração quebrantado e humilde na presença do Senhor. Um segundo aspecto com relação ao pregador é a sabedoria em conhecer bem o público. Esse é um aspecto também muito importante. Por quê? Porque a piedade cristã, o temor ao Senhor, nos leva à sabedoria. A sabedoria, o princípio da sabedoria, como diz Provérbios, é o temor ao Senhor. E aí, quando nós buscamos esse temor no Senhor, nós também buscamos guardar os mandamentos de Deus. Em Eclesiastes 8:5 é dito que o sábio é aquele que guarda os mandamentos, e o sábio sabe o tempo e o modo. Ou seja, é o temor ao Senhor, essa busca em guardar os mandamentos de Deus, que faz com que nós saibamos o momento certo de falar, o momento certo de nos calar. O tempo e o modo são duas palavras muito importantes, não somente para a pregação, mas também para o nosso dia a dia. A sabedoria do pregador deve ser para utilizar as expressões adequadas. Às vezes você está num local, numa região do país, onde a expressão que na sua região é totalmente normal,
naquela outra região já não é motivo de escândalo. Então você precisa entender as diferenças regionais, culturais, sociais e assim por diante, e usar adequadamente as suas palavras. Não usar palavras também imorais, palavras ou que possa gerar imoralidade na mente, ou dúbias, que possa de alguma forma trazer uma dupla interpretação. Você precisa também entender e ter sabedoria para aplicar corretamente a palavra ao contexto das pessoas. Um certo escritor disse que o pregador precisa entender o mundo do autor do texto bíblico, o mundo dos leitores ali, o mundo contemporâneo e o mundo dos seus ouvintes. Ou seja, você vem entendendo esses mundos para entender e aplicar corretamente àqueles que você está falando. Que adianta você expor o que o autor quis dizer no texto, como os leitores originais receberam aquele texto, como que esse texto ele se aplica a todas as épocas, mas você não sabe aplicar isso àqueles que estão ouvindo você. Os ouvintes vão pensar: o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com a minha segunda-feira? O que isso tem a ver com o meu trabalho, com a minha faculdade? Tem a ver com a minha vida familiar e conjugal e assim por diante. Outro aspecto que necessita de sabedoria é o pregador entender o seu público, porque às vezes você está falando numa palestra aí para jovens e você precisa usar uma linguagem adequada. Não quero dizer com isso que você precisa rebaixar a linguagem, precisa usar gírias e coisas desse tipo. Eu já presenciei pregadores fazendo isso. Isso é uma tolice, torna uma coisa ridícula. Mas você precisa também usar uma linguagem que esteja dentro da realidade dos jovens. Coisas relacionadas à modernidade, relacionado à internet e coisas desse tipo. Mas ao mesmo tempo, você precisa entender também que quando vai falar para um público mais de idosos, homens e mulheres, existem diferenças de linguagem, existem uma contextualização da sua fala. E quando você vai falar para a igreja que está ali, pessoas idosas, jovens, adolescentes, crianças, homens e mulheres, você precisa compreender que a mensagem deve alcançar todas essas pessoas. Sem dúvida alguma, esse é um grande desafio para o pregador. Entender e falar de forma adequada e com sabedoria para todas as pessoas. Nós temos um excelente exemplo na Escritura, que é de Paulo e Atenas, quando Paulo foi no Areópago falar ali para filósofos, epicureus, e também gregos e judeus também estavam ali, mais propriamente gregos. Paulo usa de linguagem filosófica para fazer um ponto de contato com os seus ouvintes. E aí então ele leva a mente deles para as Escrituras. Paulo utiliza, portanto, uma linguagem adequada para aqueles que ele estava falando. Quando Paulo ia falar na sinagoga para judeus, Paulo utilizava da linguagem mais judaica, mais relacionada ao Antigo Testamento. Se Paulo usasse uma linguagem mais relacionada ao Antigo Testamento para os gregos ali no Areópago, naturalmente eles não ouviriam de forma alguma. Até usando de uma linguagem mais próxima da realidade deles, Paulo foi zombado por alguns ali que ouviram. Ou se Paulo fosse para a sinagoga e falasse filosoficamente com os judeus, ele certamente não seria ouvido por eles. Assim, Paulo então adaptava a linguagem, não negando a essência, não negando a verdade do Evangelho, não distorcendo a palavra para se comunicar àquelas pessoas, mas utilizava de uma linguagem que atraía a atenção delas para a Escritura e revelava a palavra de Deus a elas. Terceiro aspecto que nós temos que destacar é a paciência. Porque o pregador, na medida em que ele está falando ali, ele está sujeito a muitas coisas, variáveis coisas. Por exemplo, ele pode ser incomodado pelo barulho das crianças. Isso é muito comum
nas igrejas, não é? As crianças começam a falar, os pais ali às vezes de forma insensata quer corrigir os filhos ali dentro da igreja, não sai com as crianças para conversar com elas, e às vezes elas ficam agitadas, e isso tudo pode servir de instrumento para tirar a sua atenção, ou pessoas conversando, às vezes tem pessoas que não têm uma sensatez de entender que na hora da mensagem elas não têm que conversar, elas precisam prestar bastante atenção. Ou, às vezes, é muito comum também, além das crianças, é muito comum o bêbado entrar na igreja. Há regiões em que é comum isso acontecer. Eu já pastoreei uma igreja em que era muito comum bêbados entrarem na igreja devido à movimentação da avenida. Isso pode acontecer e você precisa pedir a Deus sabedoria e ter paciência para lidar com cada uma dessas situações. Outras coisas que podem acontecer que vão exigir de você também uma paciência, tem que estar preparado para isso, é problema no som. Às vezes o microfone que você vai usar dá um problema, tem que trocar o microfone. Às vezes dá um problema no som, às vezes acaba a energia, a força, como é dito em São Paulo, em Goiás fala energia. Quando acaba a energia ou a força, isso faz com que então você tenha um jogo de cintura, ter paciência, saber como proceder. Isso tudo é um grande desafio para nós. Então essas coisas todas podem acontecer e outras mais podem acontecer. Eu já tive situação de estar pregando e um irmão da igreja, um senhor, passar mal e desmaiar. E aí eu tive que interromper a pregação, acabar ali o culto naquele momento, para que ele fosse atendido, levado para o hospital, porque corria risco. E aí nós colocamos a igreja para orar. Essas coisas podem acontecer. Estamos sujeitos a isso. Tudo isso e mais alguma coisa pode acontecer com você. E é preciso então ter paciência. Outro aspecto fundamental também é a paixão pelo que você vai falar. Você precisa ter paixão, não produzida pelo homem, pelo coração, simplesmente, porque às vezes tem pregadores que fingem ter paixão, entonam a voz, mudam o jeito de falar, na expectativa de demonstrar para as pessoas que ele acredita naquilo. Mas quem está ouvindo e tem um pouquinho de senso crítico, percebe claramente que aquele pregador, ele não acredita como ele está querendo transparecer que acredita. O pregador que realmente acredita naquilo que ele prega, que tem paixão, que tem amor pela palavra, ele não precisa provar isso para as pessoas. Elas mesmo veem com clareza isso. Então, quando o pregador quer transmitir aquilo que não está no coração dele, através da entonação da voz, através de algum gesto, isso, na verdade, é uma grande hipocrisia. E as pessoas percebem isso. Algumas não, mas a maioria percebe. Charles Spurgeon, grande pregador do passado, chamado o príncipe dos pregadores, ele disse o seguinte: a escritura emociona a minha alma. Olha, Spurgeon dizendo, a escritura emociona a minha alma. O pregador precisa ser alguém que é emocionado pela palavra. Mas para que isso ocorra, é preciso que ele tenha piedade, é preciso que ele tenha culto na vida, é preciso que no dia a dia ele leia a palavra, aplique ao seu coração, ore diante do Senhor em lugares onde ninguém vê, ou seja, em secreto, na busca pessoal com o Senhor. E quando ele for levar a palavra, naturalmente ele vai demonstrar esta paixão pela Escritura. Spurgeon diz assim, que a Escritura me ergue nas alturas, ele diz, e me arremessa ao chão. A Escritura faz isso conosco, ela nos leva às alturas, na medida em que vai nos mostrando as promessas redentoras de Deus, mas também ela nos leva ao chão, quando ela mostra o nosso pecado, mostra a nossa limitação e as nossas dificuldades. Ela nos rasga em pedaços e ao mesmo tempo também ela nos edifica. É assim que Spurgeon colocava e acreditava. Então é preciso que o pregador tenha paixão por aquilo que ele prega, amor pela palavra de Deus. Um quinto aspecto é a humildade. A humildade é fundamental na vida do cristão. E o orgulho, todos nós somos orgulhosos em alguma coisa. A pergunta não é se somos orgulhosos, a pergunta é em que o nosso orgulho mais se manifesta. E o pregador, ele é atacado constantemente a ter orgulho no coração,
quando ele vai bem na exposição da palavra, expõe profundamente, as pessoas vêm e falam para ele que ele foi muito bom. Eu lembro, há muitos anos atrás, eu vi uma pregação de Russell Shedd, que já partiu para a glória. Russell Shedd falava sobre a espiritualidade de Paulo, uma pregação que marcou a minha vida. E uma coisa que ele falou que nunca sairá da minha mente. Ele diz que quando nós pregamos, o pregador está com a chama do orgulho no coração. E aí, quando ele desce do púlpito e as pessoas vêm e elogiam e falam da pregação dele, é como jogar combustível ali no seu coração já inflamado pelo orgulho. Há pregadores, eu já conheci alguns, que se sentem ofendidos quando a igreja não elogia a sua pregação. Se sentem magoados quando membros não falam nada da sua pregação. Esses pregadores não estão preocupados em que as pessoas que ouviram sejam edificadas pela palavra e sejam levadas ao conhecimento de Cristo. Eles querem, na verdade, ser vistos pelos homens, como os fariseus desejavam. Mas nós temos que entender que quanto mais nós estudamos a palavra, mais descobrimos que não conhecemos nada. Quanto mais você se aprofunda na Escritura, mais você vê o universo que tem para ser conhecido. E você nunca conseguirá conhecer tudo. Como dizia Calvino, a ignorância é atrevida. A ignorância é atrevida. Quando as pessoas acham que sabem, elas na verdade não sabem nada. E quando você descobre que não sabe nada, é quando você começa a conhecer alguma coisa. Um sexto aspecto ainda é o conhecimento bíblico e teológico. O pregador precisa ter um conhecimento bíblico teológico. O que eu quero dizer com isso? Ele tem que usar das ferramentas que estão disponíveis. Nós temos 2000 anos de desenvolvimento da teologia, da exegese. É importantíssimo. Nós temos uma grande herança cristã para usarmos, para aprendermos mais. Nenhum pregador hoje, no século XXI, pode reclamar que falta a ele oportunidade de estudar, porque se ele usar a internet adequadamente, existem milhares de sites reformados com materiais extraordinários para auxiliar você. Mas é importante você que está fazendo curso, que já é pastor ou que está no seminário, eu quero dizer especificamente a você que você precisa conhecer bem a hermenêutica, precisa conhecer teologia sistemática, precisa conhecer teologia bíblica, precisa conhecer a exegese, utilizando adequadamente grego e hebraico, de acordo com o texto que você usar, introdução ao Antigo, ao Novo e assim por diante. Todas essas disciplinas, elas devem ser harmoniosas e devem complementar umas às outras para que você possa fazer uma boa exegese do texto. Você que não é pastor e nem está no seminário, mas está fazendo curso de pregação expositiva, você pode utilizar comentários bons que podem te ajudar. Você pode usar livros de introdução ao Antigo e ao Novo Testamento. Você pode comparar traduções do texto bíblico para a nossa língua em versões diferentes. Ou seja, você também tem ferramentas que você pode usar. Você pode comprar e estudar teologia sistemática, estudar teologia bíblica, estudar hermenêutica. Todas essas disciplinas básicas, elas fornecem a você uma condição melhor para interpretar o texto. Ou seja, você precisa realmente aprender estas verdades. Um sétimo aspecto, caminhando para o fim, é a boa dicção. Você precisa desenvolver sempre uma boa comunicação, porque se você não fizer isso, as pessoas não vão entender, e isso vai fazer com que a sua mensagem não seja compreendida. Se você tem alguma dificuldade, existem exercícios que podem ser feitos por você para desenvolver melhor. E você deve ler constantemente o texto bíblico para não só você ler corretamente na hora, mas também você assimilar melhor o texto. Agora, se você realmente tem muita dificuldade com relação à dicção, você deve perguntar a si mesmo e perguntar a Deus se Ele te chamou para ser pregador. Porque se Ele chamou você para ser um pregador, Ele também dá as condições para você pregar a palavra de Deus. Talvez você tenha outro dom, que não seja este,
para servir a Cristo de outra maneira tão importante quanto. E você deve desenvolver o seu dom. Um oitavo e último aspecto é crer na suficiência das Escrituras. O pregador precisa crer na suficiência das Escrituras e na autoridade dela. Por quê? Porque quando ele vai pregar, ele precisa entender que a parte mais importante da pregação é a leitura do texto. Por quê? Porque o texto é inspirado e a pregação pode ter, às vezes, algum erro na exposição. E ele tem que compreender que ele deve pregar na autoridade da Escritura e não na autoridade dele. E na dependência do poder do Espírito Santo para aplicar a palavra àqueles que estão ouvindo. Ele deve entender e crer que a Escritura é poderosa nas mãos do Espírito de Deus para transformar qualquer coração que Deus queira transformar. Qualquer vida pode ser transformada pelo Senhor. E crendo desta maneira, ele então deve expor a palavra e entender que a Escritura é a espada do Espírito. Esses são alguns aspectos que eu entendi serem importantes para que você possa aplicar na arte de pregar, depender do Senhor e confiar inteiramente nele, mas não deixando de se dedicar a usar os instrumentos dados pelo Senhor. Que Deus nos abençoe e que você possa cada vez mais ser usado pelo Senhor para a glória dele, para a sua alegria e para a edificação da igreja. Amém.